Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Neste sábado, o Brasil enfrentou no Emirates Stadium, em Londres, casa do Arsenal, a seleção de Senegal, uma das mais fortes equipes africanas da atualidade, se não for a mais forte. Tem quem prefira ali a seleção do Marrocos, a atual campeã da Copa das Nações Africanas é a Costa do Marfim, mas enfim. E venceu por 2-0, né, jogando muito bem, sobretudo no primeiro tempo. Então vamos repercutir aí como foi essa partida que abre a data FIFA de novembro de amistosos para o time do Carlo Ancelotti. Já vai deixando aí o seu like, sua inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixem também o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogo, beleza? Dessa vez só tivemos um corte em relação à lista original, que foi o goleiro Hugo Souza, né, do Corinthians, que foi substituído pelo John do Nottingham Forest. Mas o Brasil começou o jogo com Ederson no gol, Militão na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Casemiro, os dois volantes, Estevão na ponta direita, Matheus Cunha como 10, Rodrigo na ponta esquerda, Vini Júnior na frente. Foi o 4-2-3-1 base, que o time tem utilizado sob o comando do Ancelotti, o Vini sendo esse atacante mais avançado, o Cunha de 10, mas que para muitos da imprensa aí, né, tem insistido em chamar de 4-2-4, não reproduza isso, pelo amor de Deus. Meus ouvidos sangram quando eu ouço em praticamente todo o programa esportivo, toda a transmissão, que o Brasil tá jogando no 4-2-4. Os caras não olham pro campo, gente, só olham rótulo de jogador. Se a gente for olhar pro campo, a gente vai ver que é claramente ali o 4-2-3-1. O próprio Ancelotti, quando é perguntado em coletiva, ele foi perguntado, inclusive, ontem, né, nessa coletiva pré-jogo, sobre o 4-2-4, ele não confirma essa informação. Ele fala, vamos jogar com o mesmo sistema que a gente usou no jogo contra a Coreia. Até porque ele não vai entregar o jogo para outros treinadores. Deixa eles pensarem, né, que estão jogando numa plataforma diferente. Mas basta olhar para o campo e perceber que se trata de um 4-2-3-1. A curiosidade ficava para como o time ia se comportar com a mudança dos laterais, né? Especialmente a utilização do Militão pela direita, já que nos jogos anteriores o Ancelotti estava utilizando um lateral direito mais solto no ataque e o esquerdo mais preso. Vou pegar a prancheta aqui, porque na saída de bola ficou clara a mudança de utilização, né? Especialmente aí o funcionamento do Militão, que é um zagueiro de origem, jogando na lateral direita. Deixa eu levantar aqui a prancheta para a gente, né, ter aí a melhor visão aí de como é que a equipe do Ancelotti se comportou. O Militão sendo o base, junto com os zagueiros, né, o Marquinhos centralizado, o Magalhães aberto pela esquerda, perfeita correção para não ficar um canhoto por dentro. Eu tô batendo nessa tecla aqui, ó, há um tempão. E o Alexandro apoiando por dentro, né, ao lado do Casemiro, complementando aqui essa saída de 3+2. Com isso, o Bruno Guimarães subia, o Estevão permanecia aberto pela direita, né? Quem dava amplitude aqui pela esquerda era o Rodrigo, fazendo algumas trocas com o Vini, que tem essa tendência até no próprio Real Madrid, quando joga em dupla de ataque, é cair um pouco mais pela ponta, é a posição dele de origem, mas no momento de recomposição, né, sem bola, ficava claro aqui que era o Rodrigo realmente o ponto esquerdo e o Vini mais na frente. Por quê? Porque tanto o Rodrigo quanto o Estevão marcavam aqui nessa segunda linha de 4 e o Matheus Cunha sobrava aqui juntamente com o Vini. Então, 4-2-3-1 base, né? 3-2-4-1 ou 3-2-5 ofensivamente falando, e sem bola 4-4-2, beleza? Essas são as bases táticas aí do time do Ancelotti, que foram aí utilizadas nessa partida. Primeira chance do Brasil numa saída de bola errada de Senegal, né? Onde a bola sobra para o Vini, que domina, bate cruzado nas mãos do Mendy. Isso foi com 1 minuto de jogo. Aos 3 a resposta veio, né? Com os Malassar pegando de primeiro o rebote de um cruzamento e a bola passando à direita do gol do Ederson. O jogo começou lá e cá e depois de boa jogada ali do Vini na esquerda, o Estevão furou o sem pulo, a bola sobrou para o Bruno Guimarães dentro da área, ajeitar para o Matheus Cunha finalizar na entrada dela e a bola explodir na trave. Aos 5 minutos, o Casemiro desviou um cabeceio numa cobrança de falta, jogada que tem se repetido todo o jogo, é um padrão, né? Sempre que tem uma falta ali mais lateral, a bola ser pingada na área, buscando principalmente o Casemiro. A gente ia ver isso de novo no jogo, já já a gente fala sobre esse lance. Só que aí o desvio vai em cima do goleiro Mendy.
Aos 8, o Vini puxou uma transição rápida depois de uma saída de bola pressionada, cortou para a perna direita, chutou no contrapé do Mendy, exigiu uma grande defesa, né, uma defesa bonita e difícil, né, do goleiro senegalês. Aos 16 minutos, jogada pela direita, cruzamento do Bruno Guimarães, depois recebeu um passe em profundidade do Militão e o Matheus Cunha cabeceou no travessão. Até esse momento do jogo, o Brasil estava muito impositivo no campo de ataque, jogando com os dois laterais até ao mesmo tempo, deixando a dupla de zaga como os jogadores mais recuados da defesa, sem a presença de um terceiro homem na linha, né, nessa última linha, só que com todo mundo, né, do círculo central para frente, todo mundo ocupando o campo de ataque, exceção feita, claro, ao goleiro Ederson. E os pontas sendo jogadores mais espetados, os laterais apenas dando suporte aos volantes. Não tinha aquele movimento, por exemplo, né, do Estevão vindo para dentro e abrindo o corredor para o lateral subir, que é como ele faz quando joga um lateral direito de origem ali pelo lado direito. Sendo o Militão hoje, o Militão ficou mais contido, fazendo esse papel de base e nesse momento mais impositivo, subindo até ali a altura do meio-campo, beleza? Aos 27, o Vini achou o Rodrigo passando pela esquerda, enfiou um lindo passe para o companheiro do Real Madrid carregar, tentar um chute cruzado, mas a bola não saiu com a maior das forças e ficou fácil para o Mendy pegar. Aos 28, golaço do Estevão. O Casemiro recebeu no meio, conduziu a bola, tentou o passe para o Bruno, mas a bola foi desviada ali na zaga, sobrou para o menino do Chelsea guardar um chutaço cruzado no canto oposto do goleiro, 1-0 Brasil. Aos 30 minutos, o Vini perdeu uma grande chance de contra-ataque, tendo os dois pontas ali como opção, né? Ele pelo meio, Estevão na direita, Rodrigo na esquerda. Ele tentou o drible, perdeu a bola, poderia ter conectado ali o passe para um dos dois companheiros de time. Aos 35 sai o segundo gol do Brasil e segundo golaço. Cobrança de falta ensaiada, olha a cobrança de falta jogadinha aí de novo, com o Rodrigo Calvano no segundo pau para quem vir de trás? Casemiro, aparecendo sozinho, com a marcação longe, ele dominou, bateu bonito pro gol, um belíssimo gol do nosso camisa 5, que como eu disse, é sempre muito procurado, né, nas bolas paradas, dessa vez com uma finalização por baixo, não pelo jogo aéreo, tá? Aos 42 minutos, o Matheus Cunha fez uma grande jogada individual, trazendo pelo lado direito, passando por 3 marcadores, tentou o cruzamento por baixo e a defesa cortou. E só aos 44, a melhor jogada de Senegal no primeiro tempo. Lance pela esquerda do Pape Sarr, que cruzou rasteiro para o Idrissa Gueye finalizar, ficar no bloqueio do Gabriel Magalhães, a jogada continuou, o Pape Gueye chutou da entrada da área e o Militão por trás do Ederson tirou o gol, feito, né? Praticamente ali em cima da linha. A jogada continuou, Senegal pediu pênalti, né, num bololô que teve ali na área, o lance foi checado, mas nada foi marcado. Foi praticamente aí a última chance aí do primeiro tempo. Vamos aos números então nessa etapa inicial, 53% a 47% de posse de bola para Senegal, 9-7 de finalizações para o Brasil. 6 chutes no alvo do Brasil, sendo 2 bolas na trave, 4 defesas do Mendy. O Ederson só fez uma defesa ao longo de todo o primeiro tempo, mas nessa última chance de Senegal no jogo, o segundo chute no alvo tinha endereço certo, mas o Militão afastou praticamente de dentro do gol. Foi um primeiro tempo assim muito melhor do que eu estava esperando do Brasil, né? Muita imposição ofensiva, apesar de ter tido, melhor dizendo, menos a posse de bola, né? Menos a bola nos seus pés, mas sabendo muito melhor o que fazer com ela do que o adversário. O time praticamente não sofreu, e se não fosse o Mendy, o placar poderia ter sido até mais elástico do que o 2-0 aí, em que terminaram os primeiros 45 minutos. E que ótimo recado essa atuação diante do nível de adversário que a gente teve pela frente, beleza? Segundo tempo começa sem alterações, de parte a parte, mas logo aos 3 minutos, Senegal já precisa fazer uma troca por lesão. Sai o Pape Sarr, entra o Nicolas Jackson. Com isso, o Mané, que estava atuando centralizado no ataque, passa a cair pela ponta esquerda, enquanto o atacante do Bayern assume a função de centroavante. E, sinceramente, quando eu bati o olho ali na escalação do Brasil, sem ver, claro, a do Senegal, antes do jogo começar, melhor dizendo, e aí eu vi o Militão ali na direita, eu pensei, porra, isso pode ser uma estratégia do Ancelotti, né, para bater o Militão ali, né, sendo um marcador melhor de um ponto esquerda, adversário como seria o próprio Mané. Mas o Mané começou o jogo como um 9. A partir dessa troca de posição, a gente passaria a ver esse teste maior, né, para o zagueiro do Real Madrid, jogando nessa nova posição, né, não é nova para ele, então cansou de jogar na lateral direita, principalmente quando jogou pelo São Paulo. E aí,
tendo o melhor nome do adversário na frente dele, jogando em cima dele, seria ali um bom teste. Isso durou até o minuto 30, quando o próprio Mané ali foi substituído. Antes disso, o Militão já tinha retornado à zaga. Já já a gente fala aí sobre essas trocas que rolaram ao longo do segundo tempo. Aos 6 minutos, o Jackson, que tinha acabado de entrar, pressionou a saída de bola com os pés ali do Ederson, que errou o passe. O Ndiaye finalizou meio que displicentemente, né, com o gol quase vazio, e só acertou a trave. A bola bateu mais na parte de fora da trave do que bater na trave para entrar, sabe? Imagina aqui a trave. Para cá dentro do gol, para cá fora do gol. Ela bateu muito mais para cá e acabou saindo. O Ndiaye ele chutou de qualquer jeito. Mas, cara, perigoso, né? Esse tipo de erro, esse tipo de desatenção, né? Foi um erro forçado, verdade. Mas, pô, também demanda ali uma certa falta de atenção ali da seleção brasileira nessa saída de bola. Só aos 16 minutos do segundo tempo surge a primeira finalização do Brasil, né, na etapa final. O Vini puxou uma boa jogada pela esquerda, tocou no Rodrigo, que invadiu a área, finalizou cruzado, mas a bola saiu à esquerda do goleiro Mendy. A resposta veio no minuto seguinte, com boa jogada pela direita do Ndiaye, cruzando no segundo pau para o Mané, que não alcançou a bola. Aos 18 minutos, o Gabriel Magalhães sai, né, lesionado. A gente não sabe a gravidade da lesão, se isso vai atrapalhar ele na sequência aqui da temporada, mas ele pediu a substituição. Com isso, o Wesley entrou no jogo, empurrando o Militão para a zaga. A outra troca, que aconteceu na mesma janela de substituição, foi o Matheus Cunha deixando o campo para a entrada do João Pedro. Com isso, houve uma sensível mudança tática. O Vini passou a ser o ponta esquerda, o Rodrigo veio fazer a função de 10, o João Pedro passou a ser o 9. Ele poderia perfeitamente dar sequência à posição do Matheus Cunha, mas não, pelo menos com bola, a configuração passou a ser essa. Sem bola, o Rodrigo voltava a recompor pela esquerda e o Vini sobrando na frente, junto com o João Pedro, beleza? Mas com bola, ficou nítido como o Vini passou a receber a bola muito mais pela esquerda e o João Pedro muito mais dentro da área do que o Matheus Cunha, beleza? Aos 25 minutos, o Vini fez uma ótima jogada pela esquerda, cruzou no segundo pau para o Estevão, mas a zaga cortou para escanteio. Aos 36 minutos, só aos 36 minutos, rolaram as segundas trocas, né? A terceira e a quarta troca, melhor dizendo, da seleção brasileira. Luiz Henrique e Paquetá nos lugares de Estevão e Rodrigo. E a saída, né, do Rodrigo decretou a mudança para o 4-3-3, porque o Paquetá foi jogar como terceiro homem de meio campo junto com os volantes, tendo a função de, sem bola, também abrir, mas a gente viu na primeira pressão que ficavam os três, né? Luiz Henrique pela direita, Vini pela esquerda, João Pedro na frente. À medida que o time fosse recuando, aí o Luiz Henrique recompunha um pouco mais para ser esse quarto elemento ali na linha de 3, e a linha dos 3 meio-campistas, né, balançava um pouco mais à esquerda para o Paquetá proteger ali a frente do Alexandro. E aos 44 minutos, as últimas trocas. O Alexandro deixou o campo para dar lugar ao Caio Henrique e o Vini Júnior foi substituído pelo Fabrício Bruno. O Ancelotti segurando o resultado, com um zagueiro a mais, já que o Brasil teve uma clara queda física no segundo tempo. O Senegal continuou, né, seguiu tendo mais posse de bola, né, nos números aqui até continua a mesma coisa, né, 53-47 para Senegal. No jogo todo foi esse o percentual de posse de bola, mas a gente viu que no segundo tempo, né, se o ímpeto do Brasil meio que nublou essa informação, foi mais surpreendente para mim ver que Senegal teve mais a bola no primeiro tempo, pelo que o Brasil conseguiu fazer quando teve a posse nessa primeira etapa. No segundo tempo não teve nenhuma dúvida que Senegal realmente ficou mais com a bola e o Brasil ali tentando subir nos contra-ataques. Finalizações 14-11 para o Brasil, no alvo seguiu 6-2. A galera não estava com a pontaria tão boa não nessa segunda etapa, beleza? Foi um jogo bem convincente da seleção brasileira, especialmente no primeiro tempo, como eu disse. Muito ímpeto, muito controle, muitas chances criadas, 2 golaços. No segundo tempo sofreu um pouco mais, cansou. Como eu disse aqui, ainda acho que o Ancelotti tem demorado demais para trocar. Ele faz 4 trocas faltando 10 minutos para acabar o jogo. As últimas 2 trocas aos 44, não dá para tirar muita coisa de quem tem 2 minutos para jogar. Mas no todo, cara, foi um jogo muito firme da defesa, boa experiência com o Militão de lateral, acho que resolve o problema da saída de bola, que pouca gente critica, mas toda a data FIFA aqui eu falo, né, do problema de se ter um zagueiro canhoto centralizado, precisando por vezes fazer cobertura, né, de quem joga pela direita, porque vai ter a perna direita estimulada e o canhoto está acostumado a usar apenas e somente a perna esquerda, sobretudo defensor, beleza? Se você tem o Militão segurando de base, o Magalhães vai ficar mais à esquerda, vai fazer coberturas do lado esquerdo. O Marquinhos, que joga tanto pela direita quanto pela esquerda da zaga e é destro, fica centralizado, corrige um pouco, né, essa questão, beleza? O que mais eu posso destacar aqui sobre esse jogo? Os 2 volantes impecáveis, como sempre, mais um jogaço do Bruno Guimarães,
hoje fazendo uma função até mais ofensiva. Casemiro meteu até gol hoje, né? O quarteto ofensivo, excelente partida. Matheus Cunha, inclusive, fez um jogo melhor do que foi contra a Coreia. Eu não gostei muito do jogo do Matheus Cunha contra a Coreia, vi muita gente elogiando, mas para mim, né, o jogo não passou por ele. Hoje o jogo passou muito mais pelo Matheus Cunha. Ele teve chances de finalizar, fez grandes jogadas, cabeceou a bola no travessão. Hoje foi de fato um bom jogo do Matheus Cunha, beleza? Mas eu quero ver mais gente jogando, cara. Eu acredito que contra a Tunísia a gente vai ver esses caras, né, que precisam de mais sequência aí, né, podendo jogar. E como ele já deu minutos pro Ederson o jogo inteiro, pro Bento o jogo inteiro, né, o Gus Souza estava nessa lista, foi cortado, o John jogou. Pô, o John pode ser titular, então, nesse jogo, para ver se ele realmente pode ser esse goleiro emergencial, caso alguém precise de corte, caso sejam necessários fazer 2 cortes da lista inicial. Será que o John pode jogar? Então vamos ver o John jogando aí, né, como titular contra a Tunísia. Seria o meu goleiro titular contra a Tunísia para a gente poder observá-lo durante 90 minutos. Wesley, já que ficou de fora nesse jogo, entrou no segundo tempo e tal, né, mas não deu para ver muito do Wesley também, já que ele não começou esse jogo que começa, então, contra a Tunísia. Caio Henrique tem sempre entrado nos finzinhos dos jogos, precisa de mais minutos, começaria o jogo com ele. Os volantes Fabinho e Andrei Santos, pô, seria interessante ver ele jogando desde o início. João Pedro como um 9 de fato, né, seria legal também vê-lo, né, começando a partida. O próprio Vitor Roque tendo minutos que, pô, sacanagem, ele ficou de fora do jogo do Palmeiras hoje, né, com vários desfalques aí com jogadores convocados, nem entrou no jogo. O Palmeiras vai jogar aí contra o Santos desfalcado de vários nomes, inclusive o Vitor Roque, e o Vitor Roque não entrou na partida hoje. Enfim, terça-feira a gente volta aqui para poder falar como foi o último jogo da Seleção Brasileira em 2025, mas claro, pautas e táticas não param. A gente vai ter conteúdo aí a semana toda, já tem vídeo aí gravado, vocês vão me ver cabeludo de novo, né, ao longo da semana passada, porque eu só fui cortar o cabelo depois da gravação da caixinha de ontem, então não se espantem com isso, porque segunda-feira vou aparecer cabeludo aqui de novo, na terça já vou aparecer com a cabeça raspada, porque o vídeo vai ser gravado assim que o jogo contra a Tunísia terminar, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!